Olá, boa noite. Hoje temos uma convidada super especial. Essa live aqui maravilhosa. Ai, ai, ai. Vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas possam entrar. Roberta já tá aí. Oi, Roberta, boa noite, tudo bem? Vamos fazer aviãozinho, né, para que as pessoas possam entrar, né? Muito importante, né? A gente ter a participação de todos nessa live maravilhosa, né, com a Roberta. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer aviãozinho aqui, tá, Roberta? Pra gente chamar aqui os nossos amigos, nossos clientes para participarem dessa live maravilhosa. Primeiro, boa noite, que eu tava com uma aba aqui aberta, não sabia fechar. Boa noite a todos nessa live épica. Aí, alguns dias antes do mês das mulheres, a gente vai falar aqui sobre questões primordiais, sobre propósito e transição de carreira, como isso foi importante. Aqui, no caso de nós duas, nós vivemos essa transformação na vida da gente. Então, a gente pode falar, né, como se fala, né? Nós somos o avatar transformado, né? Então, vamos lá fazer aviãozinho aqui. Fazer aviãozinho aqui para todo mundo poder entrar, para participar dessa live maravilhosa, para conhecer a história dessa maravilhosa, né? Quanto mais histórias de mulheres fortes nós falarmos, mais se forma uma egrégora de fortaleza. Tô aqui fazendo aqui o aviãozinho, chamando, convidando as pessoas a participar dessa live. Vamos lá, boa noite, Cleide. Cleide, faz aviãozinho pra gente poder chamar mais pessoas pra live com a Roberta. Roberta tem uma história de vida muito forte, uma mulher empoderada. E mais mulheres precisam saber que elas podem mudar de vida. E vamos começar, né, a trazer mais mulheres, né? Somos todas uma só, na verdade. Nossas histórias se combinam. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Jonathan, faz aviãozinho para os convidados. Boa noite, Sabrina. Seja bem-vinda aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre a história dessa mulher maravilhosa que é a Roberta e como o propósito de vida dela impactou a vida dela, como isso foi fator primordial para ela. Além desse processo de transição de carreira, faz aviãozinho, que mais mulheres, homens, precisam saber mais sobre isso, porque a gente, na vida, a gente pode mudar, mas para isso é necessário coragem, né? Coragem e ousadia. Não subestime uma pessoa motivada, não subestime uma pessoa motivada, né? E a Roberta é uma pessoa dessas, motivada. Então, eu vou aqui convidar a Roberta pra gente bater esse papo. E esse papo a gente vão ter novos encontros, porque a história da Roberta é muito ampla, né? E a gente vai falar aqui sobre como o propósito de vida impactou a vida dela, sabe? Como foi um papel importante aqui na vida dela para fazer uma mudança e ela recomeçar, né, depois de tantos anos de carreira. Então vamos lá, vou chamar a Roberta aqui pra gente conversar. Vamos lá. Aparece aqui. Vamos lá. Vamos lá, Instagram. Cadê a Roberta? E Ê! tudo bem? Viu a introdução que eu fiz? É? Boa noite. Você tá em... Boa noite. Você tá em casa ou tá na rua? Tô em casa,
menina, me tranquei aqui e aí minhas cachorrinhas estão querendo entrar, mas deixa elas lá fora, que elas não fazem parte do propósito, não. Roberta, vamos fazer assim, ó. Fala um pouquinho sobre essa sua trajetória. A gente tem 30 minutos de live. A gente vai ter novos encontros, né? Faz uma. Eu sei que é difícil fazer um resumo, né? É um resumo. Mas fala um pouquinho da Roberta, né? Da Roberta lá, o eu do passado da Roberta, quem já falou sobre isso, né? Até essa Roberta que buscou o propósito, foi buscar algo mais significativo para a vida dela, né? Que estava muito focada. E falo também, né? O projeto, né? Das Mulheres Indomáveis também. A gente está aí quase que aí chegando em março, né? Mês das Mulheres. E, Exato. né? Se Ai, apresenta. olha, foi rapidinho, né, que surgiu esse convite. Eu topei na hora porque eu acredito muito no seu trabalho. Você identificar o seu propósito não é uma tarefa fácil. Às vezes você precisa realmente de um auxílio, de um apoio. E dói, né? Sair da zona de conforto dói. Então, muitas vezes, o nosso propósito não está alinhado com o que a gente faz atualmente, né? O que a gente fazia, no caso. Quando a gente tem 17, 18 anos, a gente vai prestar vestibular, dificilmente a gente já sabe qual é o nosso propósito. O que a gente veio fazer aqui, né? Nesse mundo. O que a gente veio transformar? Qual o legado que a gente veio deixar? Então, a minha escolha de propósito, ela foi mais tardia, mas eu entendo que sempre há tempo, né, de você fazer estrategicamente a tua escolha de propósito. Então, por isso que eu aceitei, porque esse trabalho que você faz, Jéssica, é belíssimo. Ajudar outras pessoas a identificar esse propósito é algo extraordinário, porque é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. E por mais que você sinta o baque, né, o impacto inicialmente, porque não é fácil, a gente não vai estar aqui contando, né, o mar de rosas que não existe para as pessoas, mas quando você está na certeza que você está no teu propósito, no caminho dele, você vê que faz sentido e que vale a pena cada esforço, cada tijolinho que você vai colocando dia após dia, né? Sim. Falando um pouco assim do que eu passei, né? Eu sou uma menina lá do interior do Pará, que com 17 anos vim para o Rio de Janeiro para estudar, juntei R$ 800 em moedas e não tinha um apoio nem referência de pai, de mãe, formados, para, vou assumir agora o escritório dos meus pais, ou vou fazer a profissão, né? Vou fazer a faculdade e a profissão da minha mãe. Não tive isso, né? A Ju tá aqui, ó, Ju, ela estudou comigo lá em Paragominas, lá no interior do Pará, me conhece, adolescente, criança, ia pra minha casa, eu já sabia do meu jeitinho de organizar todo mundo, vamos lá, cada um vai falar É a tal coisa. líder nata, né? A líder nata. Comunicativa, alto I. Mas, enfim, foi muito duro pra mim, sabe? Sair do Pará, ficar longe dos meus amigos, vir para uma cidade grande. Eu morava na cidade no interior do Pará, sem sinal de trânsito, sem cinema. Eu não assistia nem MTV, não sabia quem era Michael Jackson e Madonna, para tu ver o estado da pessoa. Então, assim, foi um baque muito grande. E, obviamente, quando eu fui prestar vestibular, eu fui tentar achar uma referência, que era uma prima minha advogada. Falei, gente, eu tô perdida, o que eu vou fazer? A princípio, eu passei na UERJ, na FRJ, em serviço social, porque eu queria ajudar outras pessoas. Só que eu não sabia como. E aí eu parei e pensei, gente, mas eu sou muito emotiva, eu vou ficar chorando o resto da vida, né? Enfim, liguei pra essa prima e falei assim, o que você acha de eu fazer direito? Não tinha uma estratégia, não tinha um sentido pra mim, mas ela era uma referência, aquela pessoa que você orar e queria ter uma vida igual essa pessoa aqui. Sim. Ela faz, porque você pode prestar um concurso, você pode advogar, você pode prestar consultoria. Eu falei, pois é, vou fazer, né? Porque essa pessoa deu certo, para mim também vai dar. E obviamente que deu certo, né? A gente tem que agradecer as experiências que nós tivemos, né? Que me fizeram chegar onde eu cheguei, me fizeram ser essa Roberta. Foram 15 anos dentro de um escritório, 17 anos na área. Então, é muito tempo, né? E isso estava, assim, já alinhado com o meu propósito, mas de uma forma muito sutil, porque era direito do trabalho.
direito social. E eu era advogada de empregados, ex-empregados contra empregador. Então já tinha esse viés social de ajudar, né, o hipossuficiente, o empregado. Mas ainda não era o que eu queria. Então, assim, teve que doer, sabe? No final, assim, antes de eu decidir, não foi uma decisão pensada, né? Não recomendo isso. Eu entendo que a transição de carreira tem que ter uma estratégia inicial, um cronograma, né? Uma estratégia financeira, uma estratégia de preparação para que você já saia desse trabalho, que você não está alinhado com o teu propósito, e você já tem uma formação, já tem um curso, já tem um preparo para se colocar. Então, eu não recomendo, fiz errado, tá, pessoal? Tô contando aqui que... A ponte. Queimou a ponte. Não siga essa estratégia, que não foi a certa. Mas doeu tanto que eu cheguei ao ponto de pedir demissão. Não estava mais alinhado. E assim, eu não culpo o escritório, eu sou grato pelo escritório, pela história que eu passei no escritório, que me fez crescer, que me fez, sabe, eu construir coisas que eu tenho hoje em dia, criar meu filho, comprar meu apartamento, fazer amigos, né, fazer inúmeros cursos. Lá, né, no final não, nos 9 anos, eu fui líder, né, gestora de equipe, então era um viés mais gestão de pessoas do que propriamente advogado. Obviamente, eu estudava, criava teses, etc. Mas não era o foco, né, operacional, era mais estratégico. Você acha que você chegou numa crise existencial em um momento? Você começou a se perguntar. Sim. E entrar num processo de... tipo uma depressão mesmo, que a gente chega, né? Eu não nomeio depressão, tá? Dentro da justiça do trabalho, né? Dentro da advocacia, sim, tem uma doença que a gente fala, né? Que é a doença do trabalho, burnout, né? Burnout. Então, assim, eu tive isso. Só que na hora você não identifica isso, né? Você não identifica que você tá com esgotamento profissional, síndrome do esgotamento profissional. Só que por que acontece esse esgotamento? É porque não tá alinhado com teus valores, com teu propósito, com o que tem para fazer. Tu não tem mais alinhamento com o fit cultural do escritório, com o fit cultural da tua empresa, com os valores daquela empresa, o que ela faz. Tu se sente pouco fazendo aquilo, mesmo que tu faça algo grande. Era um dos maiores escritórios da América Latina, a gente tinha mais de 5.000 processos, era um baita escritório mais bonito do Rio de Janeiro. Mas eu tinha uma sala, eu tinha um cargo, eu tinha um status que as pessoas gostariam de ter, né? Ninguém entende. Muita gente acha que eu fui mandada embora, inclusive, entendeu? Eu entendo. É tipo, falar assim para uma outra pessoa, vai dizer, nossa, como ela é ingrata. Eu escutava muito isso, nossa, como você é ingrata. Você está reclamando, você está bem empregada. Não é possível. Né? As pessoas que não entendem esse movimento de querer um propósito, da sua alma gritando, que é a sua alma gritando, ó, você veio fazer mais aqui. Você não veio fazer só isso, só por você, não é só eu para mim. Claro que a gente olha pra gente, né? Mas tem uma entrega pro outro. E aí começa a gritar aquilo em você e é sofrido, é uma coisa interna sofrida que nem todo mundo entende. E quando você compartilha com outras pessoas, o julgamento vem forte com pessoas que não têm essa compreensão e não chegou esse chamado, porque eu digo que é um chamado, sabe, Renata? Roberta? É um chamado, sabe? É um chamado e, assim, começa a doer e a gente começa a culpar os outros. Culpar a liderança, culpar o subordinado, culpar filho, periquito, papagaio, culpar todo mundo. E, na verdade, não é culpa de ninguém. É você que está no lugar errado. Você que tem que estar outra coisa. Você que não tem mais prazer naquilo. Então, assim, para mim foi uma decisão muito difícil. Eu pedi demissão, assim, num rompante, sem ter nada em vista. Não sabia assim, cara, eu vou sair, vou trabalhar como coach, vou sair, vou trabalhar como executiva, vou sair, vou trabalhar como, enfim, qualquer coisa. Não tinha um plano B. Então, eu não fiz a transição da maneira correta, que é ter esse planejamento